Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Natan do Grana Preta. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que causa bastante polêmica em rodinha de amigo, que é sobre diversificação de carteira. Quantas ações eu tenho que ter? Quantas ações diferentes eu tenho que ter? Enfim, como que eu tenho que diversificar a minha carteira a ponto de ter uma rentabilidade boa e ter uma pulverização, né, uma minimização de risco. Então, tem várias literaturas, né, falando sobre o que é o portfólio ideal, quanto deve ser separado para isso ou para aquilo, mas cada um tem a sua opinião, essa que é a realidade, né? Então eu vou comentar um pouquinho sobre esse tema, sobre a diversificação de carteira e como fazer ela de uma forma um pouquinho mais racional, beleza? Primeiro ponto que a gente tem que pensar quando eu estou diversificando a carteira, né? Será que realmente eu estou colocando em coisas diferentes ou será que eu estou simplesmente trocando de CNPJ, né? Investindo em coisas, em empresas diferentes, mas que tem uma correlação muito parecida? Ou seja, que elas caminham, né, graficamente, o preço delas, enfim, a oscilação de mercado sempre igual. Então, beleza, eu posso comprar Itaú, Bradesco, Santander, BTG, todos os bancos, né? E eu estou diversificando a minha carteira. Só que qualquer medida, sei lá, do governo que taxe banco, que taxe alguma coisa nesse sentido, pode fazer com que o preço de todos os bancos oscile de forma negativa. Assim como qualquer privilégio que o governo dê para esse pessoal também pode fazer com que o preço suba, né, e todo mundo se beneficie. Mas a questão é, você não está diversificando a sua carteira, né? Por quê? Você está alocado única e exclusivamente em um setor. Beleza, se acontecer algum problema lá com o André Esteves, ele for preso, né, e tudo mais, como aconteceu já no passado, você tendo BTG, Bradesco, Inter, Itaú, enfim, você só teve um ativo se prejudicando. Aí é um outro tipo de risco, né? Mas falando de um risco de mercado realmente, o mais interessante para se diversificar é fazer essa mescla de setores. Além disso, obviamente, né, o pessoal que pergunta para mim normalmente fala: Nathan, eu tô com, sei lá, 10 mil reais, como que eu monto uma carteira, né? Como que eu diversifico a minha carteira? Será que vale a pena eu concentrar um pouco mais ou eu diversificar a ponto de não ter tanto risco intrínseco dentro dessa carteira? Bom, tendo em vista, né, esse perfil de pessoa que ainda não tem um capital tão gordo, falando de mercado financeiro, né, não tem um capital tão legal assim para fazer várias estratégias e tudo mais, a ideia é a gente cair um pouco mais para concentração, né? Então, ao invés de ter, sei lá, 15 ativos na carteira, a gente vai ter 4, 5 ativos, né? Obviamente que essa pessoa que tem 10 mil reais, a primeira coisa que ela tem que pensar não é em diversificar, e sim em ter uma reserva de emergência, que foi tema já de um vídeo aqui no canal. Depois que eu construir essa minha reserva de emergência, aí eu vou seguir, né, o passo a passo do planejamento financeiro, que também tem um vídeo falando sobre como estruturar tudo isso de forma certinha, né, e qual que é o degrau que eu devo seguir de ordem cronológica. E aí sim, eu tenho a minha reserva, já atendo o meu fluxo de caixa, enfim, tudo isso, eu começo a investir. Primeiro no curto prazo, depois no médio, no longo prazo, depois que eu vou para a renda variável, para a expansão de capital e tudo mais, né? Beleza, no momento que eu já tenho essa gordura, né, de reserva de liquidez pronta, e aí eu começo a fazer a diversificação de ativos, a gente vai cair, como eu falei, nessa polêmica, né, de quantos ativos eu devo ter em carteira. A gente tem, por exemplo, o Fischer falando que 8 ativos dentro da carteira é o ideal para a gente ter uma carteira que rentabiliza legal e não tenha tanta exposição de risco. Já Peter Lynch, que também é um outro famoso, bem conhecido no mercado, tinha 1.400 ações dentro do seu portfólio, né? Então, pô, de 8 para 1.400 tem muita diferença. Só que a estratégia de investimento também é bem diferente, né? Quando a gente fala de pessoas comuns, né, e não uma pessoa assim como o Peter Lynch que fazia investimentos, primeiro ponto nos Estados Unidos, que tem uma diversidade gigantesca dentro da bolsa, né, e fazia investimentos em startups, em empresas pequenas que tinham um grande potencial de crescimento ainda, a gente pode gastar cartucho com coisas que vão virar zero e coisas que vão triplicar, quadruplicar, enfim, crescer praticamente infinito, né?
Quando a gente fala da pessoa física comum aqui, a gente tem que pensar um pouco melhor e falando de mercado brasileiro, que é um mercado ainda mais enxuto, né, que tem poucas opcionalidades na bolsa e as que tem na bolsa já são empresas um pouco mais robustas, um pouco mais sólidas, a gente tem que priorizar essa diversificação dentro de setores, dentro de classe de ativos realmente, então renda fixa, fundos, isso e aquilo. E uma coisa que eu sempre falo para quem me pergunta, né? Beleza, se você acha legal ter 8, ter 10, ter 12, ter 15 ações, não tem problema. Só que tenha um número de ações que você consiga acompanhar, né? Nada adianta eu comprar 40 ativos e não conseguir acompanhar, né? Então, beleza, eu vou ter lá Braskem, Petrobras, daí eu tenho um pouco em dólar, eu tenho um pouco de fundo imobiliário, eu tenho um pouco de renda fixa, enfim, faço, né, compro de tudo de todo lado. Aí eu não consigo nem saber o que está acontecendo, quando que é o balanço, qual que são as projeções da empresa, o que ele realmente está fazendo com o capital do mercado, quais são as dívidas que eles estão fazendo para crescimento de empresa, enfim. Agora, quando eu tenho 15 ações, já fica um pouco mais fácil de eu conseguir, né, entender um pouco mais. Eu costumo trabalhar sempre com 10 ativos, então 10% da minha carteira fica em cada ação. Beleza, tendo 10 ativos é um número que eu consigo acompanhar e fica mais fácil para eu fazer a gestão. Agora, se você não consegue acompanhar 10 ações, né? Eu consigo acompanhar 5, eu consigo acompanhar 2, né? Cara, confia no gestor de fundo. Então investe diretamente em um fundo que ele já vai fazer todo esse trabalho para você, né? Não só se você não consegue acompanhar, mas também se você não tiver tanto conhecimento, né, a fundo para entender sobre contabilidade da empresa, enfim. Cara, investe via fundos, tem ótimos fundos que fazem a gestão automaticamente para você. Logicamente que tem aquela taxinha de administração, mas que acaba saindo barato, né, com a rentabilidade que ele vai te entregar durante os anos. Beleza? Bom, então basicamente sobre diversificação de ativo é isso, né? A gente tem que fazer o que cabe a nós e da forma como a gente consegue realmente, sendo terceirizando ou assumindo toda a responsabilidade da nossa carteira para si. E vamos buscar sempre, logicamente, atingir o máximo de rentabilidade, né? Se você gostou, comenta aqui embaixo quantas ações normalmente que você tem aí na sua carteira, curte e compartilha com os amigos. Valeu!